No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o preso em flagrante recebe atenção especial durante a audiência de custódia. Cabe ao juiz analisar as características de cada caso e encaminhar, diante da necessidade, para tratamento psicossocial, o que muitas vezes evita a prisão. A audiência de custódia é o primeiro contato do preso em flagrante com o juiz. Ela foi criada pelo CNJ em 2015, em parceria com o Ministério da Justiça. E a ideia é que o preso seja entrevistado pelo juiz para avaliar a manutenção da prisão o mais rápido possível. Foi o que aconteceu com este rapaz. Ele foi preso em flagrante acusado de receptação, porque a polícia encontrou um celular furtado com ele e munição. Como não tem antecedentes criminais, tem residência e empregos fixos e não oferece risco à sociedade, vai responder o processo em liberdade, mas vai ter que cumprir algumas medidas. Você vai aguardar o seu julgamento solto, só lembrando que o processo ele continua na 4ª Vara Criminal de Ceilândia, nada termina aqui. Lá você vai ser comunicado das próximas audiências. Então é importante que você mantenha seu endereço atualizado, que você compareça aos atos processuais e, por enquanto, não vou fixar nenhuma medida além da vinculação dessa liberdade, já que é a primeira vez que você passa preso e os delitos, não possuem uma gravidade extrema, tá? Ele foi encaminhado para o tratamento prestado pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O serviço iniciou em 2015, mas foi interrompido um tempo por falta de servidores. Em dezembro do ano passado, o trabalho foi retomado e de lá para cá, cerca de 500 atendimentos já foram realizados. A triagem é feita em uma sala na Polícia Civil do Distrito Federal, ao lado da sala de custódia. A equipe é composta por psicólogo, assistente social e pedagogo, que após uma avaliação, encaminha os custodiados aos programas disponíveis na rede pública. O atendimento psicossocial é uma estratégia de assessoramento aos juízes, aos magistrados do Núcleo de Audiência de Custódia, no melhor interesse desses jurisdicionados, no sentido de compreender a situação de vida, compreender a trajetória de vida, o contexto relacional, situacional que essas pessoas estão inseridas, e que de alguma forma até colaboram em alguma medida para o próprio cometimento do ato delitivo. O encaminhamento ao atendimento psicossocial é feito pelo juiz durante a audiência. É ele que avalia se o preso tem algum problema de dependência química ou de saúde e a situação de vulnerabilidade. O objetivo é garantir direitos que possam ter sido violados e evitar a reincidência no crime. Então a gente verifica tanto pelas respostas quanto visualmente questões como estar ou não em situação de rua, ser dependente químico ou não, usar bebida alcoólica com frequência, bem como situações de doenças graves ou outras. Ainda nós temos uma atenção maior com questões de violência doméstica e familiar contra a mulher, já que, se for um caso desse, a gente encaminha para as psicólogas do TJDFT para que elas reforcem a necessidade no cumprimento de medidas protetivas de urgência, conscientizem ele da necessidade de cumprir essas medidas, encaminhem para grupos de reflexão e, geralmente, a violência doméstica e familiar contra a mulher está associada a esses outros fatores, como dependência química, uso de bebida alcoólica. Então, são feitos diversos encaminhamentos relacionados a isso também. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o Ivan Moraes, que é advogado criminal. Doutor Ivan, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, essa iniciativa que vimos na reportagem do TJDFT, eu imagino que tem impacto diretamente com a ressocialização também? Impacto direto, inclusive. É importante considerar aqui dois aspectos. O aspecto micro que a gente fala, quando a gente fala cometer um crime, estamos analisando o aspecto micro. Agora, há um aspecto macro de política criminal, de como vamos nos comportar diante do aspecto macro, maior da criminalidade numa situação. É muito interessante, por exemplo, se colocar na visão de um secretário de segurança. Como é que ele deve agir? Ele não é um juiz, ele não julga o caso específico, em concreto, no micro, mas ele analisa a situação macro, como é que ele vai fazer, quais são as alternativas para ele diminuir a violência, diminuir o cometimento de crimes, diminuir a reincidência. Então ele analisa de um aspecto macro e essa questão dessas medidas vai ao encontro disso. Esse judiciário mais humanizado é uma prática que funciona, tem dado resultados? Quando falamos em judiciário mais humanizado, é muito abstrato falar sobre isso, Nós podemos falar um judiciário atento a vários aspectos multifacetários.
Então, quando analisamos o judiciário humanizado, ele está analisando não apenas um aspecto, o aspecto da pena, mas de como vai repercutir aquela pena na sociedade, de como vamos analisar a questão da ressocialização, o que aquela pena pode causar no indivíduo sendo acusado, e inclusive da vitimologia, o que aquela vítima, como ela vai se comportar, qual o tratamento que o judiciário vai dispensar à vítima também. E uma iniciativa considerada um avanço para o Poder Judiciário vem sendo utilizada com maior frequência desde 2015, a audiência de custódia. Nós acompanhamos na reportagem que exibimos agora um trechinho de uma audiência de custódia. Eu queria que o senhor falasse a evolução, o que aconteceu com o Judiciário depois que esse mecanismo passou a ser utilizado. Houve uma mudança radical e positiva. Perfeito. A audiência de custódia é muito importante. Isso eu falo para todos que estão nos assistindo o seguinte. Imagine que você foi preso. Imediatamente você vai querer ser ouvido por um agente do Estado, que um juiz, fui preso. Temos que imaginar o processo criminal, o processo penal, para aquele inocente, aquela pessoa que foi presa e precisa ser ouvida para o juiz avaliar se ela sofreu tortura na prisão, se aquela prisão realmente tem um condão de ser convertida em prisão preventiva ou não. Então, a audiência de custódia é importantíssima, tem em vários países do mundo e o Brasil está adotando desde 2015 uma das melhores medidas de política criminal dos últimos anos. A decisão pelo atendimento psicossocial vai muito além do próprio delito? Ajuda, por exemplo, a evitar ainda mais superlotação também? É ampla essa questão, né? Perfeito. Tem uma questão também, como foi dito na reportagem, a questão de drogas. Nós sabemos que existe uma influência direta do consumo de drogas com a relação de crimes. Não os crimes de colarinho branco, mas os crimes que são os crimes mais banais e comuns na sociedade, que influenciam diretamente na sua vida. Então, nós podemos avaliar que a questão do psicossocial, do atendimento psicossocial, pode ou começa a olhar para um indivíduo que cometeu o crime como uma questão a ser resolvida. Por quê? Porque nós temos ali um possível sujeito que pode ser penalizado, mas também temos um possível sujeito que pode reincidir no crime. Como resolver isso? Com uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está viciada. E como é feita essa análise pelo juiz, pela juíza ali no momento para identificar se é interessante ou não conceder esse atendimento psicossocial? Nós sabemos que os recursos do Estado são finitos, não podemos despender o atendimento para todas as pessoas que lá estão. Então, o juiz tem que fazer um filtro para saber quem ele pode ajudar ou não. Logicamente que a interpretação é sempre para alargar ao máximo, mas chama a atenção do juiz na discricionalidade dele, alguns aspectos, como, por exemplo, se ele é viciado ou não, se ele tem problema com álcool, com droga. Relações continuadas, muito interessante, que é a questão da Maria da Penha. E teve uma ameaça, mas o casal depois volta a se reconciliar, volta a conversar. Nas relações continuadas não é como uma relação rápida. Por exemplo, no direito civil, foi lá, teve uma batida de carro. Não, numa questão de Maria da Penha nós estamos falando de um casal que tem problemas, que teve problema e eles precisam seguir a vida deles, vão se falar, às vezes tem filho envolvido. Então, nesse aspecto é muito importante o atendimento psicossocial. Doutor Ivan, nós falamos no impacto direto na ressocialização, mas tem impacto direto também na superpopulação carcerária. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Né? Essas iniciativas podem impactar também nessa questão sensível? Tem um ponto muito bem colocado, que a resolução pouco se fala, só fala de audiência de custódia, mas temos um aspecto muito importante, a questão do levantamento de dados técnicos, levantamento de dados estatísticos, de quantos são os presos que vão para a prisão preventiva, que são soltos na liberdade provisória, de medida alternativa. Como é que funciona isso? A resolução que estabeleceu a audiência de custódia também previu que levantassem dados técnicos, estatísticos, prevendo exatamente isso, para poder fazer uma mensuração sobre a população carcerária. Hoje, os dados, desde 2015 sendo colhidos, demonstram que de 100% dos presos que são presos em flagrante vão para a audiência de custódia. Em torno de 50% ou 52%, depende do Estado, eles são liberados por meio de liberdade provisória ou outras medidas alternativas. E 48% vai para a prisão preventiva, é convertido em prisão preventiva. Antes disso, de 2015, nós não tínhamos esses dados, não tinha como prever isso e até mesmo ficamos cegos em termos de política criminal, porque os dados são o primeiro fator para você analisar a situação, problema. Ok, doutor Ivan Moraes, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde.